Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Psicanálise do Cotidiano. Meu nome é Diandra Amaral, sou psicanalista clínica e hoje teremos o nosso presidente, Márcio Aurélio, e o nosso professor, Paulo Montesino. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o luto, quando a ausência fala. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, gente boa, um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo, que esse tempo seja bom, prazeroso, significativo e que a gente possa falar desse tema tão importante que é o luto, sem falar da morte, mas falando da vida e do luto como parte da vida. Muito bom, muito prazer. Quero agradecer a oportunidade que o CETEP me cede de estar aqui compartilhando com vocês sobre o luto. Quero saudar os colegas do CETEP, os amantes do autoconhecimento, os curiosos e os fominhas, né? Por mais informação, que esse tempo seja um tempo prazeroso para todos nós. Vamos lá, caminhamos juntos. Vou confessar para vocês que hoje o tema é um dos temas que eu mais gostaria de estar falando, sobre o processo do luto, né? Que é um dos momentos que eu estou passando agora. E antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. O luto, a gente tem versões diferentes, sentimentos diferentes, e cada um passa pelo seu tempo, o luto. Então, vamos entender o que é o luto, de fato. Freud vai dizer que o luto ele é um trabalho psíquico de reorganização pulsional, ou seja, é um trabalho da mente para tentar sobreviver à perda do objeto ou pessoa amada. E como o próprio nome diz que é um trabalho psíquico, significa que a mente gasta uma imensa quantidade de energia para poder superar o luto. Por isso, quem enfrenta o luto vai enfrentar aborrecimento, cansaço, loucura e vai se perder nesses movimentos, porque a mente está despendendo uma grande energia para conseguir fazer esse movimento do luto. O processo do luto é um processo indigesto, porque ele toca numa parte da vida que é a perda, muitas vezes ligado à morte. E a morte é um assunto do qual é muito indigesto para nós. O sofrer não está no cardápio da sociedade atual. Então, falar de luto é tocar num assunto que a gente busca procrastinar falar. A gente tenta não tocar nesse assunto e por isso, então, sempre que nós vamos falar disso, quase sempre somos pegos de surpresa. E por isso é tão dolorido esse processo da perda. Porque muitas vezes esse objeto, essa pessoa, ela está integrada em nós. Então, perder esse objeto ou essa pessoa, dar a sensação àquele que perdeu, de que ele não é mais o mesmo, que houve uma amputação. E o luto, para alguns, é como se perder. Por isso, é tão difícil de ser enfrentado e tão cabível de ser falado, né, num podcast a respeito do cotidiano, porque o luto faz parte da vida. Eu acho que isso é uma coisa importante. Luto não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com pessoa débil ou com transtorno. Luto não é doença. Luto não é problema para ser superado. E como o luto não é problema para ser superado, mas é um processo da própria vida, não existe solução para o luto porque não é um problema, não existe superação, não existe troca de uma coisa por outra no luto. Mas é um processo onde aquela dor precisa ser integrada à sua personalidade. E a partir do momento que é integrada, você se torna uma pessoa diferente. Quando a gente ama alguém, isso produz em nós uma sensação tão boa. E quando somos amados, isso faz tanta diferença. E como é difícil perder alguém que se ama, como é difícil perder algo que se ama. Porque nós não perdemos a pessoa amada. Nós não perdemos quem nós amamos, nós perdemos aquilo que nós éramos em relação a essa pessoa.
Quando uma mãe perde um filho, ela perde o papel de ser mãe. Quando um filho perde a mãe, o pai, ele perde o seu papel de ser filho. Quando um esposo perde a esposa, ele perde o seu papel de esposo. Então ele é como se alguma parte dele fosse embora. Nós psicanalistas vamos dizer que isso vai produzir nele uma ferida narcísica, uma ferida de pertencimento, como se aquele que partisse levasse um pedaço da gente. Só que isso tem que ser elaborado. E como o luto não é um problema, significa que sempre você vai sentir algo pela perda de quem você ama. Mas pode diminuir o choro, pode diminuir a angústia, pode diminuir o desespero e ficar no lugar só a saudade, que é um sentimento tão lindo, tão puro, tão maravilhoso. E o professor Paulo, ele aqui é professor do nosso curso de psicanálise, nós somos uma escola de psicanálise, e aqueles que estão nos escutando de qualquer lugar do mundo, que sentem o desejo de ser psicanalistas, nossa escola é um centro de excelência na formação de psicanálise, e o Paulo trabalha com luto aqui na escola. Outro dia a gente estava brincando, e ele é professor da matéria de luto, da matéria de suicídio e da matéria de terapia de casal. E ele falou assim, meu Deus, só coisa ruim. Brincadeira, terapia de casal nem é tão ruim assim, né, Paulinho? Não. Mas dá uma confusão, né? Pois é. É interessante esse aspecto do luto que está sendo dito, porque a psicanálise tem uma lente própria. Nós olhamos a vida, o cotidiano, a partir da psicanálise. E na psicanálise, o luto não está ligado só com a morte, mas a quebra de ciclos. Né? Por exemplo, um divórcio pode gerar um luto. O aborto... Quando a gente é traído, Paulinho, nossa mente faz o mesmo processo do luto? Sim. Se quando a gente é traído, a nossa mente trabalha igual à perda de um ente querido porque ele morreu, então na traição, o que morre? Morre. Essa morte, ela está ligada ao simbólico, né? Na verdade, quando eu me caso, eu vou assumir um novo self, uma nova imagem, uma nova figura, e eu vou simbolizar uma vida, eu vou projetar algo que começa a fazer sentido por conta dessa aliança, desse andar. Então, quando eu divorcio, esse simbólico morre junto. Assim como, por exemplo, uma gravidez é interrompida, né? Quando aquele casal está esperando um filho e há um aborto espontâneo, o filho nasce morto, isso também traz um luto, como a aposentadoria, que é uma outra dimensão também, né? Eu sempre fiz aquilo, eu sempre fui útil e agora eu vou interromper a minha carreira profissional. Isso pode gerar um luto. Uma mudança geográfica pode gerar um luto. A orfandade pode gerar um luto. São tantas as dimensões, porque nesse aspecto, o simbólico, aquilo que eu criei como uma fantasia, ou até um plano frustrado, pode gerar um luto. Traição é um assunto bem recorrente na clínica. Tem um amigo meu que ele é muito brincalhão e chato, e ele diz assim que quem não teve chifre e gordura nunca viveu. Isso faz parte da vida e faz parte dos riscos da relação. Porque quando você ama alguém, você assume os riscos desse amor. E a traição faz parte também da relação. Quando a gente tem uma traição, a nossa mente trabalha como o processo do luto. Mas a pessoa que nos traiu não morreu. E o que morreu? A felicidade? Talvez não, porque tem casais que conseguem ser felizes após a traição. O amor pode ser mais forte do que a própria traição. Tem casais que continuam com todas as dificuldades após a traição. Mas talvez na traição morre o que você falou, o simbólico. A ideia de que quem nós escolhemos não desejaria a ninguém a não ser a gente. E essa angústia de pensar que talvez quem nós amamos deseja uma outra pessoa, que é a gente, que é a ideia do amor romântico, do príncipe e da princesa, morre.
E para sobreviver ao luto da traição, você deve evoluir o seu casamento, não para um amor idealizado, mas para um amor mais real. Ele ou ela está comigo, não porque ele não pode querer outra pessoa, mas porque ele escolheu estar comigo. Então a coisa é diferente, mas é um processo do luto. E já que a gente está falando nisso, a gente pode pensar como que a gente supera esse luto, quais são as fases do luto. Esse é um ponto importante, e esse processo vai ser maior ou menor pelo tamanho do apego que eu tenho a esse objeto, né? E isso tem muito a ver com esse simbólico, só fechando assim, né? E pensando nas fases do luto, nós falamos em 5 fases, 5 momentos que ajudam a gente processar esse espaço psíquico, esse processo psíquico, né? O primeiro é a negação. A negação, desculpe, o primeiro é o choque. O choque fala de absorver a notícia da perda. Então, quando da morte, o telefonema, a constatação de que aquela pessoa amanheceu morto, né? Ou talvez a chegada de uma carta dando notícia, ou a chegada de uma correspondência que pede um divórcio, ou a visita, ou a notícia de algo que quebra um ciclo, uma demissão, por exemplo, né? Então, quebra-se então a expectativa de continuidade. E isso faz então que a pessoa regrida, que a pessoa se sinta inabilitada para lidar com essa questão da perda. Essa então é a primeira fase. A primeira fase é o choque. Choque. A segunda, A segunda, negação. Né? Nós resistimos à ideia da perda. Nesse momento, nós queremos ignorar que perdemos. Então, mantemos o lugar da pessoa, o quarto da pessoa, os objetos das pessoas no seu lugar, falamos como a pessoa estivesse viva, caminhamos como se ainda houvesse aquela rotina natural das coisas, ligamos para o mesmo telefone, seguimos os mesmos caminhos e nos negamos a aceitar que perdemos. a próxima fase. A próxima frase é uma fase que fala já de um começo de adaptação e reorganização. A próxima fase fala da depressão. Aos olhos nossos, né, dos psicanalistas, a depressão não é uma coisa ruim, porque fala de um processo de reorganização emocional, de arrumação. A psicanálise ela vai pensar o luto com uma terapia muito interessante. Para a psicanálise, o luto é um processo ligado profundamente ao amor e ao prazer que as pessoas nos dão na vida. Então você tem a libido, que vai buscar um objeto de prazer, vai procurar, na linguagem psicanalítica, um gozo. O primeiro processo de reorganização psíquica é a depressão. Quando você entra em depressão, quando você assume o sofrimento, quando você chora profundamente, você começa a achar o caminho de saída. Significa que quem sofreu, quem nega o sofrimento, quem nega a lágrima, quem nega a dor, jamais sairá do luto. Depois de um tempo, você vai passar pelas fases do luto que você está descrevendo, e essa libido vai achar um outro objeto, porque ela tem que ser descarregada. E já que a pessoa amada não existe, você vai transferir esse libido para um objeto que simbolicamente representa ela. Então você perdeu a mãe, quando você sai desse luto, você ama mais seus irmãos, você ama mais a vida, você ama mais as coisas, como se você transferisse aquela energia para outras coisas. Então, quem sai do luto, sai uma pessoa melhor. Porque a pessoa que era amada e que foi embora, nos deixa de presente todas as experiências de prazer, de amor. E essas experiências e essa energia, a gente tem que distribuir para quem fica. Porque ela não está aqui mais para receber. E esse é um processo muito legal.
É muito lindo, muito especial olhar esse processo. Muitas pessoas que não vivem esse processo fazem a sua casa no sofrimento. Freud vai chamar, né, essa fixação, esse estacionamento na dor, essa casa construída no sofrimento de melancolia. Pessoas que ficam na fase da negação, né? É importante entender que quando um paciente vem para o nosso consultório e fala de um diagnóstico de depressão, nós já entendemos que tem um luto aí, teve uma perda aí. Então, para nós, a depressão vem com um processo de organização interior, mas a pergunta que é respondida no processo é: o que é que você perdeu? Baseado nisso, quero perguntar a Diandra, nós, psicanalistas, vivemos sendo atravessados. Nossos pacientes muitas vezes nos confrontam com a sua própria história. E é muito legal a gente perceber como que o universo, Deus, ou seja, o que você queira colocar, vai atraindo essas coisas para dentro do nosso consultório e a gente vai se curando no processo dos próprios pacientes. Verdade. Por exemplo, a Diandra já deu o depoimento dela que ela está enfrentando um luto. Depois que você entrou nesse luto, começaram a aparecer no seu consultório pessoas com essa demanda, e como que você lidou com isso no seu trabalho no consultório? Entrou pacientes no processo do luto. Para mim, no começo, foi muito difícil. Principalmente porque eu me emocionava. Eu não conseguia não fazer a contratransferência para o paciente, porque você se vê ali, você vê a sua história se repetindo. Para quem não sabe, eu estou passando um processo de luto faz 6 meses, então tá muito recente. Eu perdi a minha mãe faz 6 meses, vai fazer 6 meses agora. Então, para mim, foi muito desafiador, principalmente porque foi bem no começo que eu estava no quadro depressivo. Então, para mim, foi muito difícil. Eu já contei algumas vezes, já contei pro Márcio, pro Paulinho, no meu quadro depressivo, eu moro no 14º andar e eu peguei o meu cachorro e eu queria me matar. E eu queria levar ele junto comigo. Chega a ser um egoísmo. Chega a ser um egoísmo, mas ali eu me via sem saída. Eu só queria tirar a dor que eu estava sentindo, porque é muito ruim a gente sentir que a gente não tem para onde voltar. O processo do luto, às vezes, é isso. É um processo que a gente, assim, não entende para onde a gente vai voltar. Parece que a gente perdeu o nosso lar. Não é a casa, é o nosso lar. Então, eu tinha perdido o meu lar, tinha perdido a pessoa que me esperava, que era o lar onde eu voltava. Então, para mim, foi muito difícil. E aí, quando eu peguei 2 pacientes logo em seguida, uma com divórcio e outra com a perda da mãe também. Então, para mim, foi, assim, um choque no começo. E eu também fui trabalhando nelas a minha dor. Então, quando elas contavam para mim as dores dela, eu falava, mas isso também serve para mim. Então, eu consegui trabalhar isso dentro de mim através delas, mas ainda estou no processo do luto. Eu acho que eu estou naquele processo da negociação ainda, estou tentando negociar. E o Márcio falou uma coisa muito importante, a gente faz a projeção, transfere esse sentimento para outras pessoas. Eu e meus irmãos, a gente não se falava muito bem, a gente não tinha um entendimento muito legal quando minha mãe era viva. E parece que depois da perda, a gente resolveu acolher a dor um do outro. Os meus irmãos são casados, eles tinham para onde voltar, eles tinham o lar deles, e eu não tinha para onde voltar, eu não tinha uma família para voltar. E aí eu me senti protegida, porque eu sou a caçula. Então, eu me senti protegida nesse momento. Eu tinha para onde voltar. Eles me deram o lar que me faltou em algum momento. E isso para mim foi muito importante também para poder passar pelo processo do luto. Eu falo que quando a gente está no luto, a gente tem que tentar se ajudar. Quando minha mãe faleceu, no dia que minha mãe faleceu, eu fiquei 3 dias sem falar com ninguém. Eu queria entender o meu processo, eu queria entender a dor que eu estava sentindo. Me tranquei durante 3 dias dentro de casa, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Minha mãe, antes dela falecer, ela estava acamada. Então, eu limpei a maca dela,
que ficava em casa, e deitei lá. Fiquei 3 dias sem comer, sem falar. Eu só queria ficar lá. Ficou eu e meu cachorro, nós dois, tadinho. Tudo que eu fazia, ele fazia junto comigo. E eu percebi que ali eu precisava finalizar aquele ciclo. Porque na minha cabeça, fazia 10 anos que minha mãe estava lutando contra a doença. E quando ela partisse, eu já teria enfrentado o luto. Porque na minha cabeça eu já estava passando pelo processo do luto. E não é a mesma coisa. A gente acha que eu tô aprendendo a lidar com o luto, eu vou levando, e não é. Quando a perdi de fato, parece que aquela dor do início voltou. Tudo de novo. E aí eu tive que novamente entender o que era o luto, o que era essa dor, o que era essa perda, porque até então eu só imaginava a perda, eu não sentia a perda de fato. Então, foi muito difícil, mas também foi muito prazeroso trabalhar o luto junto com as minhas pacientes, para poder entender a dor dela. A gente não entende a dor do outro, porque cada um passa de um jeito, mas pelo menos a gente se apoia na dor do outro. Vocês notam essa beleza da psicanálise? Da gente viver a experiência do outro e ser tocado pela experiência do outro, revivenciar os nossos sentimentos, né? Isso começou desde o pai da psicanálise, né? Sim. Porque o Freud, eu acho essa humanidade dele um ponto de atração muito interessante, porque Freud era um pesquisador e o objeto da sua própria pesquisa. Por exemplo, quando ele fala de luto, ele traz à baila a questão da perda de uma filha. Ele vai vivenciar uma dor que ele não tinha experimentado. E aí ele joga isso para o estudo, né? E ele verifica que isso contempla a todos de formas diferentes, sim, por conta do apego. E essa é uma realidade nossa. Porque nós estudamos no papel uma coisa, mas aí quando a gente vivencia, é que a coisa muda, né? E talvez isso aumente os nossos braços para poder acolher. Muito. Né? Para poder entender, para não dizer que é mimimi, que é frescura, né? Não chora não, porque no campo social, onde o prazer impera, perder não é uma coisa aceitável e nem estar ao lado de gente que está sofrendo e chorando. Mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante. A Diandra disse que ela sentia que ela não tinha para onde voltar. O luto, ela dá essa sensação de que não há volta. E conforme o luto vai sendo elaborado, a gente vai aprendendo de que não há mais para onde voltar, mas há para onde ir. Eu acho que esse movimento, ele é muito sutil, mas ele tem que ser feito com respeito. Os judeus ortodoxos, eles têm uma tradição muito interessante em relação ao luto. Eles, quando morre alguém, e eles vão visitar aquele que está sendo enlutado, faz parte da tradição e da educação deles que nos 3 primeiros dias do luto não se deve dizer nada, não se deve consolar, não se deve tentar animar, não se deve dizer palavras boas, porque nessa hora as pessoas só falam besteira. Vai passar, foi melhor assim. Quem sabe não seria pior se ela continuasse viva. E essas coisas não consolam, elas colocam mais brasas em cima da cabeça da gente, aumenta a dor. Então, na tradição deles, os 3 primeiros dias, você não deve falar nada. Você deve chegar perto de quem tá em luto. E você deve ficar quieto, só deixando ela te ver. Abraçar, beijar e dizer, tô aqui, pode contar comigo. E não tentar de forma nenhuma diminuir a dor dela. Depois de 3 dias, 7 dias, aí você para de não de falar e você deve falar. Então é a hora de citar versículo bíblico, é a hora de animar, é a hora de dizer vamos lá, vamos à frente. Olha, é melhor ter morrido do que ter ficado doente e assim por diante.
Mas depois de 10 dias, ou seja, passados 3 dias de não se dizer nada, passados 7 dias de dizer tudo, não você quando encontra a pessoa enlutada. É falta de educação tocar no assunto se ela não tocar. Você conversa de tudo, menos perguntar. E aí? E teu pai? E tua mãe? E você? Tá dando conta? Você conversa sobre outras coisas. Você só interage com o luto se aquela pessoa enlutada tocar no assunto. Eu acho que a lição é: há tempo para não dizer nada e só sentir a dor. Há tempo para se dizer tudo. E há tempo para as palavras pararem e você só continuar. Eu me lembro quando minha avó morreu, meu pai que foi cuidar de algumas coisas. E chegou um amigo naquela época e deu um cheque em branco assinado. Ele diz assim: cuida de tudo aquilo que você precisa, gasta o que você quiser. E depois a gente resolve isso. E meu pai disse: eu não usei aquele cheque, mas aquele ato, naquele momento, fez tanto significado. Saber que eu não estava sozinho, saber que eu podia contar com alguém que confiava na minha idoneidade, fez toda a diferença. Eu tive esse amigo também. Eu tive essa pessoa que falou: deixa comigo, eu cuido de tudo. Durante 10 anos, eu tive que cuidar de tudo sozinha. E ali, naquele momento que a gente quer alguém que fale assim: chora e deixa que eu cuido. Eu tive esse amigo. O Márcio estava na hora que eu recebi a notícia. Minha mãe faleceu nos meus braços. Eu vi o último suspiro da minha mãe. E eu lembro de algumas partes, porque, igual você falou, a gente tem o choque. E eu não lembro de muitas coisas que aconteceu depois que veio a notícia. Eu lembro que eu tava com ela na sala e a minha mãe se despediu da minha avó pelo telefone. E eu olhei pra minha mãe e ela parou de respirar. E aí eu peguei e falei assim pra enfermeira, enfermeira, minha mãe parou de respirar? Aí tinha 2 enfermeiras, as 2 se levantou. Aí ela falou pra mim assim: se retira da sala. Eu falei pra ela assim: só confirma pra mim, minha mãe morreu? Aí ela pegou e falou: eu preciso que você se retire da sala. Eu falei: por favor, não me deixa assim. Aí ela falou pra mim assim: eu preciso que o médico venha confirmar a hora do óbito. E aquilo pra mim parece que abriu o chão e eu caí. E eu lembro de ter saído pra fora. Só que eu não lembro quem estava lá fora me esperando. Depois era o Márcio, meu irmão, tinha a Silvia que estava lá. E eu lembro do apagão. E quando eu falei: agora o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. O Márcio falou pra mim: deixa comigo. Só chora. Deixa que eu cuido de tudo. Então, ele estava lá pra me apoiar. Ele me ajudou nas coisas. E é um dos momentos mais difíceis. Quando a gente tem que tomar decisões que a gente não quer tomar. Mas a gente precisa tomar. E ter alguém que não precisa falar nada, só tá ali do seu lado, parece que dá aquele apoio pra gente. É um presente. É um presente. Muito legal. Eu tenho algo muito legal, muito simbólico, que é o significado da palavra velório. Velório é os dias que acontecem depois que nós perdemos alguém que nós amamos. E velório, o termo vem da Idade Média e tem a ver com vela. Você reunia as pessoas, não existia energia elétrica, você acendia as velas e você podia ficar ali chorando com a pessoa enquanto a vela estava acesa. Na hora que a vela se apagava, você tinha que enterrar a pessoa, porque você não deveria estar mais com o cadáver. Você deveria estar só com as lembranças e com o amor que ela te deu. E daí, quando apagava as velas, você enterrava. O problema é que, como a gente não dá conta mais de sofrer, a nossa sociedade parece que acendendo a vela uma na outra. Essa vela está acabando, eu vou começar outra. Ou pior, acende a luz. Acende a luz, que eu não vou desistir dessa dor e eu vou ficar com ela enquanto eu quiser, não importa. Mas eu acho que tem uma diferença no luto, que é quando você vivencia a perda e você vivencia a falta.
São coisas diferentes. Sim. Alguém que perdeu uma mãe ou um pai que viveu com ele 40, 50 anos, não perdeu. Só tem falta. Aquele pai e aquela mãe valeu a pena. A vida foi sensacional. Cumpriu o seu papel. Então não há perda. Agora a gente vivencia a falta que essa pessoa faz. Quem perde é um pai que perde um bebê, um filho que perde a mãe, quando essa criança ainda é nova, né? Quando a gente... Isso é perda. Isso é perda. Né? E eu acho que é legal a gente poder fazer esses paralelos. Minha avó, Julieta Favoreto, ela me faz muita falta, mas eu não a perdi. Minha avó morreu com 95 anos. Ela se chamava Julieta Favoreto, era italiana. E ela, quando ficava brava, gritava: Márcio, não faz assim não. Ela cuidou dos filhos, cuidou dos netos, cuidou dos sobrinhos. Ela era uma nona querida, amável. Quando eu era criança, eu assistia televisão e a gente adormecia com 6, 7 anos, a gente adormecia na frente da TV. Eu fingia que eu tinha dormido no sofá, só para ela me pegar no colo e eu a abraçava. E ela me colocava na cama e ela pegava o lençol e me cobria. Eu tenho uma memória afetiva. Quando eu tô deitado e alguém me cobre, eu sinto uma coisa tão boa. Eu me sinto tão amado, tão querido. Aquela memória afetiva é tão poderosa, porque foi ela que deixou. Ela morreu na pandemia e eu não pude enterrá-la. Não se enterrava, não se velava os corpos. E eu liguei para ela e falei: vó, a senhora está doente. E ela falou assim: faz assim não. E eu disse: vó, eu não consigo viver sem a senhora. E ela me disse: mas quem disse que você vai viver sem mim? Eu cuidei de você para ser feliz. Em cada felicidade, em cada sorriso, em cada vitória, eu vou estar lá. Eu sinto ela comigo quando alguém me cobre. Eu sinto ela comigo em vários momentos. E o luto é esse processo da gente integrar alguma coisa do objeto perdido na vida. Quando a gente passa pelo luto, a gente começa a ter um gosto parecido de quem nós perdemos, falar de um jeito parecido com quem nós perdemos, ter um pouco da missão de quem nós perdemos. Ela cuidava dos meus irmãos, agora eu vou cuidar dos meus irmãos. Parece que um pedaço da pessoa que vai embora fica ali, integrada à personalidade. E daí, quando isso acontece, vira saudade. E alguém já disse que saudade é o preço que a gente paga na vida por termos momentos inesquecíveis. Se você não quer sofrer, se você não quer ter a dor da saudade, então não viva nada, não ame ninguém, não faça nada, não tenha nada na sua vida que seja significativa. Seja uma árvore. Mas se alguma coisa valeu a pena, se alguém foi sensacional na sua vida, o preço que você vai pagar é a saudade. Então quer dizer que o luto... Sem saudade não há vida, né? Então quer dizer que o luto talvez seja um ato de maior decência na vida da gente. Que a gente perde alguém que ama, tem que sofrer. Porque se não sofrer, não tem decência. Esse processo do luto, falando de fases, né? A gente tem um tempo curto e esse assunto é um universo de conhecimento. Eu tenho certeza que o pessoal vai pedir parte 2. Isso você pode ter certeza, porque o luto, ele mexe com muita coisa. Então você já se prepara para a parte 2, tá, Paulinho? Já fica a dica. Vamos caminhar nessa direção, né? Mas um próximo é a raiva. A raiva faz parte... Então vamos recapitular. Os processos do luto são
choque, negação, depressão e a raiva. A raiva que vem não por uma revolta com o outro, mas para a conscientização da perda. Esse vazio, né? Como essa pessoa pode me abandonar nessa altura da vida? Como ele não cumpre a promessa de viver mais, de construir tudo que nós sonhamos? Ou raiva da gente? Ou uma raiva com razão, porque muitas vezes, principalmente na morte, as pessoas se mostram. Verdade. Mostram outros relacionamentos, mostram outras famílias, mostram feitos que nem se imaginava, dívidas, né? Pessoas que se matam, e aí o suicídio é outro assunto, mas pessoas que se matam por conta de dívida, e tem aquele suicídio egoísta, se mata para resolver o problema e, na verdade, deixa uma série de problemas para outras pessoas. Isso gera raiva. Raiva porque a pessoa morreu, porque economizou uma coisinha e, por conta de uma economia boba, acabou tirando a sua própria vida. Então, a raiva é um sentimento muito presente dentro desse processo do luto, que fala dessa reorganização, parece que é um ajustamento, parece que é entregar um sentimento, né, uma soma de sentimento a esse processo tão importante. Então, o luto seria uma forma de desapego. Vencer o luto seria desapegar da dor e continuar só com a saudade. E o último, eu falei 5, mas são 6, né? É a organização emocional, que é o final do processo, que é onde eu estou pronto para substituir a fragilidade interior por essa versão reorganizada, por essa versão apta a viver o novo, apta a transformar a dor em história, apta para viver um tempo diferente, apesar da perda, né? E algumas pessoas não vão conseguir fazer isso. Essas pessoas são os melancólicos, até porque foram abandonados, não tiveram um bom início de história, repetem e remontam os seus lutos a vida toda. Gente, que momento, que prazer falar com vocês de um tema tão delicado, de uma forma tão leve, que aonde tem dor, mas podemos ressignificar isso. E eu também agradeço à psicanálise e ao CETEP exatamente por isso. Eu acho que se eu não conhecesse a psicanálise, eu não entenderia o processo do luto de uma forma mais leve. Vou passar ainda por os processos, só que de uma forma que eu consiga levar com mais leveza. E a psicanálise tem esse olhar pra gente. Tem que aprender, elas nos ensinam a ressignificar as coisas de uma forma mais leve. Então, assim, queria agradecer muito ao Paulinho, queria agradecer muito ao Márcio e deixar as suas considerações finais. O luto, ele não fala sobre a morte, mas ele fala do significado das pessoas na vida. Não espere quem você ama partir para dizer que ela é especial, que você a ama. Faz o seguinte, liga pro pai, pra mãe, pro filho, diz, tem uma coisa para te dizer, o que é? Eu te amo. Às vezes a pessoa vai dizer, não vai fazer nenhuma besteira. Mas dizer, não, é que eu vi um podcast do CETEP e fui tocado. Tô aqui para dizer que você foi sensacional na minha vida. Então transforme, construa memórias afetivas. Aproveite essa oportunidade mesmo, né? Para materializar o amor. A gente perde muito tempo só valorizando o ruim. Que o amor seja materializado e nós possamos viver a nossa vida de forma mais leve, intencionalmente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Esse programa hoje eu dedico totalmente à minha mãe e o processo do luto se torna cada vez mais leve quando a gente aprende. Então, para você que está nos assistindo,
Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Márcio. E até o próximo programa. Psicanálise do Cotidiano. Até Tchau, mais, tchau, pessoal. gente.